Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho agora sobre diagnósticos simples que visam a prevenção de situações de deficiência visual, detecção e podem ser aplicados sem maior conhecimento médico. Veja bem, a nossa ideia não é substituir nenhum trabalho de oftalmologista, é detectar nos alunos que o problema está ocorrendo e tentar solucioná-los o mais rapidamente possível, indicando que a criança tem que ir a um médico, a criança precisa fazer algum tratamento de alguma inflamação, ou que a criança está com algum tipo de situação visual provavelmente prejudicada, com alguma secreção. Tá? Tudo isso são coisas simples, que não precisa ser nenhum especialista para detectar. Mas algumas coisas é importante a gente mencionar aqui, até para a gente ter uma noção boa do que pode acontecer. Bom, a primeira situação que a gente vai ver é a conjuntivite. Tá? A conjuntivite normalmente é provocada por uma bactéria e é uma inflamação da esclera, da parte branca. Né? E isso é muito sério. Né? Uma conjuntivite maltratada, ela pode produzir graves problemas no futuro. Então, indicar, quando a criança tem uma situação de conjuntivite, que ela procure urgentemente um médico para tratar aquilo ali da maneira mais possível. Não se trata conjuntivite em casa. Conjuntivite se trata com antibióticos, se trata com medicações, com medicamentos adequados, porque pode provocar sérios problemas se não for tratado convenientemente. E digo mais, conjuntivite é uma situação contagiosa. Então, cuidado com a conjuntivite para não passar para outras crianças. Se a pessoa colocar a mão no olho e tocar a mão de outra criança, essa outra criança colocar a mão dela no respectivo olho, é provável que vá haver um contágio, porque é altamente contagioso. Bom, agora vamos falar sobre miopia e hipermetropia. Nós falamos sobre a lente, né? A lente do nosso olho que faz com que a informação visual convirja para a retina. Essa lente ela pode ser deformada, ela pode estar deformada no sentido de que a imagem se forme à frente ou se forme atrás. Tá? Se fala de miopia quando a lente provoca com que a pessoa não consiga ler de longe. Então, a pessoa pode até conseguir ler letras miudinhas, chegando, por exemplo, o papel bem próximo do olho, mas, por exemplo, não vai assistir nada que seja passado numa tela, num cinema ou num quadro negro. Então, miopia é uma situação. E hipermetropia é o contrário. Hipermetropia é uma situação em que os raios vão se posicionar atrás da retina, então a pessoa não vai conseguir ler as informações que estão próximas. Ela só vai conseguir ler ao longe. Ao longe ela vai conseguir ver com relativa precisão. Então, hipermetropia e miopia são muito fáceis de serem solucionados através de lentes corretoras. Claro que você tem que ir ao médico, fazer uma medida, nada de chegar num camelô e comprar um óculos. Isso é muito ruim, não faça isso não. Por quê? Primeiramente, o grau que a pessoa vai conseguir num camelô é sempre um grau muito aproximado. Segundo, você pode, ao fazer isso, causar um dano permanente no olho da pessoa. Né? Então é melhor você comprar uma lente correta, com a graduação correta, que vai dar maior conforto visual, que vai provocar que a pessoa não tenha dor de cabeça e assim por diante. Uma outra situação que vamos tratar é o astigmatismo. A lente, normalmente, ela tem que ser totalmente esférica, mas algumas lentes, devido a problemas de má formação, elas não são exatamente esféricas, elas têm uns pedaços mal colocados, assim, como se fossem cilíndricos. Né? Então, nesse caso, você vai poder utilizar uma lente que vai tentar contrabalançar esse defeito. Repara que astigmatismo, a lente não resolve completamente, não. Ela dá uma melhorada. Né? Mas a miopia e a hipermetropia não, a lente resolve completamente, mas astigmatismo não. Ela dá uma ajustada, né? Você vê qual é
o ângulo em que aquela deformidade está acontecendo e coloca uma lente mais ou menos naquele mesmo ângulo para tentar minimizar o problema. Outra situação, a pessoa vai ficando idosa. À medida que vai ficando idosa, a musculatura vai ficando mais fraca. E aí a pessoa não consegue fazer com que essa lente, né, que é o cristalino, se deforme corretamente para focalizar as informações. Então a pessoa olha para longe e vê tudo direitinho, mas não consegue ler uma letrinha pequena no papel. Isso chama-se visão cansada ou presbiopia. E aí você tem que ter uma solução também bem simples, são óculos mais específicos, por exemplo, para leitura a curta distância, né? Ou a média distância, por exemplo, se a pessoa usa muito computador, é melhor comprar uma lente de média distância para poder ler melhor. Eu, por exemplo, tenho 3 óculos, um para longe, um para média distância para ler o computador, porque eu uso muito computador, e outro para curta distância. Estrabismo. Estrabismo é o seguinte, nós temos quatro músculos em cada olho. Tá? São 2 antagônicos para cima e para baixo e 2 antagônicos para a esquerda e para a direita. Às vezes, esses músculos têm problemas. São várias possibilidades de danos a esses músculos. Geralmente são problemas congênitos. Um músculo nasceu um pouquinho mais curto que o outro. Então a criança vai ter a sua visão direcionada para um lado ou para o outro. É muito comum, por exemplo, que o músculo próximo ao nariz ele seja menor do que o músculo do outro lado. Então o olho da criança ele tende a fazer uma convergência, olhar, os 2 olhos olharem para um lado só. Isso é muito complicado, porque, na verdade, a pessoa que tem estrabismo, mentalmente ela vai estar vendo duas imagens que se referem a coisas diferentes. Em vez de a pessoa olhar e ver uma imagem só, que depois ela é misturada no cérebro, ela vê 2 imagens. Sabe o que o cérebro faz? Elimina uma das imagens. Então, o que acaba acontecendo é que você mentalmente você vai cegar um olho, só vai olhar com um olho. Tem formas de trazer o estrabismo para a posição correta, né? Ou através de uma cirurgia que você corta o músculo, ou estica um, ou converge o outro, né? Para acertar o ângulo de visão. Esse é um processo mais drástico, mas existe também processos ortóticos, que são ginásticas oculares, em que a criança... É bem interessante, é um passarinho, que você tem que colocar um passarinho numa gaiola, uma maquininha em que você força a musculatura a olhar para um lado certo. Claro, é um processo demorado, né? Você não corrige o estrabismo rapidamente, mas é muito importante você tratar o mais cedo possível. Outra situação complicada chama-se nistagmo. O nistagmo é uma situação provocada por várias razões, né? Por várias enfermidades, e o olho fica balançando. Tá? A pessoa não consegue manter o olho parado. Isso é um procedimento que tem que ser realmente tratado por uma pessoa especializada, né? Por um médico, oftalmologista. É um tratamento bastante longo, porque pode ter muitas causas, mas é importante corrigir o nistagmo. Se não corrigir, a performance do aluno na sala de aula vai ser sempre muito baixa. Então é isso. Basicamente, esses são os problemas a serem atacados. Só faltou falar sobre uma coisa que é muito comum e a gente vai estar referenciando em figurinhas no nosso texto aí do nosso curso, que é o daltonismo. Nós temos, na verdade, 3 tipos de sensores entre as células da nossa retina. E esses tipos de sensores são destinados a perceber cores. Tá? Existem 3 tipos de sensores, então existem 3 tipos de cores que a gente consegue detectar. A cor azul, a cor verde e a cor vermelha. São os 3 tipos de sensores que a gente tem. Você fala assim, mas e amarelo? Não, amarelo, ele, na verdade, é uma combinação de percepções de 2 tipos de
sensores diferentes, né? A gente só percebe essas 3 cores, e as outras cores são um pouquinho de sensibilidade num sensor, um pouquinho de sensibilidade naquele outro, e a combinação dessas 2 sensibilidades dão o gamute de cores total que a gente é capaz de ver. E repare que a gente não é capaz de ver todas as cores que existem no mundo. Por exemplo, a gente não consegue ver a luz infravermelha, a gente não consegue ver a luz ultravioleta, né? Existem muitas cores que... Tem até um caso interessante que dizem que os cachorros eles são capazes de ver fantasmas, né? Dizem que os fantasmas eles brilham numa cor que a gente não é capaz de perceber. Bom, isso é história, não sei se é verdade ou não. De qualquer maneira, pesquise na internet, né? Então é isso. Há vários tipos de daltonismo, por exemplo, a protanopia, que é mais comum, em que as pessoas não possuem os cones vermelhos na retina, né? Então, nesse caso, não diferenciam verde, amarelo e vermelho. Bom, existem outros que não possuem os cones verdes, né? Ou não possuem os azuis, e até os acromáticos, em que a pessoa vê tudo em preto e branco, né? Eu não quero aqui ficar dando uma aula sobre isso com todos os detalhes, mas é importante, porque se a pessoa não consegue distinguir cor, né, ela pode ser interpretada de forma conveniente. Ela olha para uma pessoa, por exemplo, a pessoa está com uma blusa verde e amarela e a pessoa está pensando que a pessoa está com uma blusa de uma cor só. Tá? Tem problemas, por exemplo, nos sinais de trânsito e outros problemas que têm que ser diagnosticados. E no caso da criança, isso é importante, porque se a criança vai ver ilustrações no papel, e às vezes a falta de um desses sensores pode fazer com que a criança simplesmente não veja alguma coisa que está desenhada, simplesmente porque não tem sensores daquela cor. Então, se ela não tem sensores de vermelho, né, que é o mais comum, então tudo que for vermelho ela não vai ver, o que pode realmente prejudicar seriamente a criança. Então é isso. Esses são os principais problemas simples que podem ser diagnosticados.